Quero ler para você um trecho do meu livro a respeito do Síndrome do Impostor, né? Inferioridade ilusória, e também tem o efeito Dunning-Kruger. Vou tentar dar uma lida rápida e já comentar alguma coisa com vocês. Inferioridade ilusória é um fenômeno que acontece com algumas pessoas ao acreditar que outros indivíduos menos capazes são tão ou mais capazes do que a pessoa cometida por essa síndrome, né? Por esse tipo de inferioridade que é a síndrome do impostor. O problema é mais conhecido como síndrome do impostor. As pessoas que apresentam essas questões como um problema apontam dificuldades em reconhecer internamente os próprios feitos realizados na vida. Isso independe do sucesso já alcançado, ignorando as provas externas que ajudam a corroborar com suas competências. O sentimento de não merecimento do sucesso alcançado permanece no lugar e fica a sensação de ser uma fraude. Quer dizer, a pessoa estuda, se dedica, aprende, sabe fazer um bocado de coisa, mas sempre acha que ela não está no nível das outras pessoas. É uma síndrome, um problema, uma questão aí bastante comum. Talvez todo mundo já tenha passado por isso, mas em algumas pessoas isso acontece com uma frequência muito maior, o que de fato pode gerar algum problema para a própria pessoa, né? Porque afinal de contas, se você é competente, você tem a habilidade para fazer algo, você deve saber reconhecer isso e entender em que ponto você está, até que, né, você pode melhorar mais. Sempre tem alguém melhor e sempre tem outros também que estão na rabeira ali tentando te acompanhar. Mas existe uma questão muito interessante que é o contrário disso, é o oposto dessa questão com relação ao síndrome do impostor. Eu vou continuar lendo e aí eu vou comentando com vocês aqui. A síndrome do impostor pode ser reconhecida como algo próximo ao oposto do efeito Dunning-Kruger, quando as pessoas não conseguem ver as suas próprias incompetências, o que parece ser de ocorrência ainda mais comum do que a síndrome do impostor. Quer dizer, infelizmente ou não, né, pessoas que se acham acima do que de fato são, do que de fato entendem das coisas, do nível de conhecimento que elas têm, infelizmente isso é bastante comum, né? Uma certa autovisão de superioridade. Me preocupa muito essa fase que a gente anda vivendo hoje, com tantos youtubers se colocando ou como influenciadores ou como digital influencer em outros canais, como Instagram, Facebook, e muitas vezes a pessoa é uma fraude. Ela sabe que é uma fraude, ou ela está vivendo uma ilusão de que ela sabe mais do que de fato ela sabe. De fato, questões importantes que devem ser mencionadas o quanto você estudou para aquilo, qual a sua experiência naquele segmento. Existem canais de conservadores, o cara não é conservador bolhufas nenhuma, são pessoas que se dizem entendidas do assunto e tudo que elas fazem é denegrir a imagem do conservador, que é denegrir o conceito do que é ser conservador e ainda fica acusando aquele outro que é conservador como se não fosse. Outra questão muito comum que a gente vê nos políticos é essa questão de falta de caráter. A gente não sabe se o cara é psicopata, se é uma questão mesmo ética e moral ou se vai além disso, se é alguma patologia. O que a gente sabe é que a população precisa estar atenta, né? No dia 1º de maio agora tem um cara aí que tem 2 milhões de seguidores fazendo uma palhaçada lá, sempre manipulando a informação, colocando como se... já conduzindo as perguntas para onde ele quer chegar, né? E de maneira que acaba obtendo o resultado que ele quer e edita os vídeos, só coloca aquilo que interessa. Naqueles outros que ele toma pancada, que ele não souber responder, que ele já demonstrou até ser bastante limitado em algumas questões, hoje é deputado estadual em São Paulo, e fica fazendo essas palhaçadas, essas presepadas, né? Enquanto parecia ser um cara realmente de direita, tá ligado ao Rodrigo Maia, aquelas coisas todas que a gente sabe. Então cuidado com a origem desses caras, eles não negam. E aí você fica se iludindo com pessoas que são, na minha opinião, mais um prestidigitador, um mágico tentando iludir as pessoas do que outra coisa. Vou continuar lendo e já termino para vocês aqui. Algumas características comuns em pessoas de sucesso que não conseguem reconhecer as próprias competências. Tá? A necessidade de se esforçar em excesso, então quer dizer, a pessoa está bem, ela está num nível legal, mas ela acha que tem que fazer mais. Até aí, o que é excesso para cada um é difícil de determinar. Mas, enfim, se a pessoa acha que tem que continuar aprendendo, eu sou a favor, desde que seja de maneira saudável e cada pessoa tem que ser capaz de identificar isso. Comportamento de autossabotagem, então a pessoa fica se autossabotando, é um troço meio estranho, é quase como se ela torcesse contra ela mesma, porque se ela é uma fraude, ela acaba
acreditando nisso de alguma maneira, né? Adiamento de tarefas ou compromissos importantes, isso aí bastante gente tem essa questão, aí pode ser só uma questão mais de ser procrastinador, ter um hábito de querer deixar para depois, e nem sempre se enquadra nessa questão que está mencionando aqui, mas é uma das características importantes. Medo de se expor a fim de evitar avaliações ou críticas. Aí, claro, se a pessoa ela não está com o nível de confiança à altura do que ela vai apresentar, tem uma forte chance de, mesmo estando muito preparada, ela acreditar que ela vai ser desmascarada. Olha que absurdo, sendo que às vezes a pessoa está muito bem preparada para aquilo que ela está fazendo, né? Necessidade de agradar a todos, sujeitando-se às vezes a situações de humilhação. Aí já começa a complicar um pouco mais. Eu já vi essas cenas em que a pessoa aceita condições ou trabalhos que estão abaixo da capacidade dela. É um efeito realmente contrário a daquele que tem uma autoimagem muito egocêntrica de si mesmo, né? Constantemente estão estressadas, com momentos de irritação, ansiedade e depressão. Normalmente atingem em maior número as pessoas inseguras, o que pode ser um alvo muito fácil para os comunistas com suas falsas teorias, falsos dilemas, falsas ideologias e doutrinas de igualdade. Então a pessoa você vai ser manipulado pela sua bondade e você vai ser manipulado por suas qualidades, acredite nisso, e principalmente pelas suas paixões, por aquilo que você se entrega acreditando que aquilo vai ser muito importante para você. Lá na frente às vezes se demonstra uma armadilha, principalmente com questões relacionadas à vontade mais de cunho psicológico, sexualidade. Tem que tomar cuidado, fique atento que você pode estar facilmente sendo manipulado por suas paixões e por suas bondades, o que é bastante trágico, enfim, né? Efeito ilusório da verdade é uma falha de comportamento humano em que há uma tentativa de igualar ou tornar o que é repetido, muitas vezes como se fosse uma verdade, como uma pessoa a dizer que se todos acreditam nisso deve ser porque é verdade. Esse é um tipo de efeito que você pode encontrar nos dois tipos, na síndrome do impostor e naquela pessoa, principalmente com o efeito Dunning-Kruger. Então a pessoa tende a fazer um gesto de ilusão, a relacionar coisas como se o fato de, por exemplo, você estar num jogo de roleta, ou num jogo de dados, por exemplo, para ficar mais fácil, porque deu 6 na rodada anterior, você acha que vai dar 6 de novo, ou porque não deu 6 na anterior, agora vai dar 6. São coisas que você cria uma ilusão, uma composição da realidade que na verdade não é, né? Bom, é mais ou menos isso. A gente sabe que os políticos são mestres em fazer esses jogos de ilusão. Fique atento, é muito difícil, infelizmente não é fácil. Você tem que estar muito atento se uma pessoa constrange outras pessoas, no momento que você acha que o outro deve ser constrangido, você vai achar super legal, mas depois você vai descobrir que essa pessoa vai fazer com todo mundo e em algum momento esse negócio dá uma volta. Infelizmente o que esse rapaz fez aí no sábado, no dia 1º de maio, ele já havia feito com a esquerda, né? Enquanto todo mundo está contra a esquerda, ótimo, eu nunca gostei das atitudes dele, e nesse 1º de maio ele fez agora com a direita. Então, quer dizer, ele atira para todos os lados, ele não tem compromisso com nada, se diz um liberal, para mim é um liberal coisíssima nenhuma, assim como o MBL, na minha opinião, vai se comprovar com o tempo que o compromisso deles é com fisiologismo, como é o caso do Democratas, do DEM, lá, né, com o antigo PL, né, o antigo PFL, perdão, né? Então são políticos que estão muito mais interessados em ficar ali mais preocupados em se manter no cargo, o que a maioria infelizmente faz, né, do que realmente com as suas ideias. Eles não defendem ideias, eles defendem o cargo deles, o que eles alcançaram. Todos são assim desse partido que eu citei? Não, alguns, talvez maioria. Nos outros partidos a grande maioria também. Eu não saberia informar qual a porcentagem de pessoas decentes em cada partido. Mas a gente sabe que quando a pessoa já está fazendo um jogo duplo como esse que esse rapaz fez no sábado, dia 1º de maio agora de 2021, aí você já imagina que boa coisa na frente não vai ver. E depois não adianta se dizer que você não sabia, os indícios estão aí. É a gente que normalmente às vezes acaba se deixando iludir e tentando depois colocar a culpa em quem. Enfim, não deixe de se inscrever no meu canal. Se gostou desse vídeo e de outros que estão lá, indique aos amigos, parentes. Não deixe de curtir também se gostou, e se quiser deixar sua crítica também, o canal está lá à disposição. Um abraço, boa semana para todos.